Hoje temos um especial dos 7 modelos de trabalho do futuro. Vamos falar do trabalho remoto, teletrabalho, trabalho de casa, trabalho à distância, home office, trabalho híbrido e do Anywhere Office. Temos muitos nomes, mas alguns têm o mesmo significado. É muito importante você conhecer e se adequar aos modelos de trabalho do futuro para você não ficar no passado. Tudo que sabíamos até aqui sobre o modelo de trabalho foi revisto. Você terá que aprender coisas novas e adquirir habilidades do futuro. Os profissionais que estiverem mais preparados para esse novo mundo permanecerão firmes para ajudar as empresas a retomarem o caminho do crescimento, além do seu próprio desenvolvimento profissional. O futuro é remoto e produtivo. Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou a Thelma e você está no método TRP, Trabalho Remoto Produtivo. Eu vou começar pelo Anywhere Office, ok? Então a tradução é o escritório em qualquer lugar. Ele é mais um movimento, um conceito e não tanto um modelo de trabalho em si, tá? Como o próprio nome diz, os profissionais podem realizar as suas tarefas em qualquer lugar. Então, casa, praia, coworking, cafés e etc. Há apenas a necessidade de um espaço que seja confortável para o trabalhador e também que conte com a infraestrutura necessária para o notebook, celular e uma boa conexão de internet. A verdade é que o espaço físico em si passa a ser uma questão secundária frente à necessidade do profissional estar à vontade para executar suas atividades de forma mais produtiva e, sobretudo, mais feliz, porque é isso que muitas pesquisas mostram, um aumento na felicidade, no engajamento e na motivação dos colaboradores que atuam como profissionais remotos. Então, o que era um diferencial para muitas empresas que já tinham o home office implantado, se tornou obrigatório pela pandemia e com isso a gente conseguiu muitos dados, muitas pesquisas que apoiam o home office e o teletrabalho também. Seguindo agora, a gente vai falar de 3 que são iguais. É o trabalho remoto, o teletrabalho e o trabalho à distância. Eles são a mesma coisa. O teletrabalho é a nomenclatura oficial prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. Está previsto nos artigos 75A até o 75E da CLT. O teletrabalho é a execução do trabalho fora das dependências da empresa, com a utilização de tecnologias da informação. Ou seja, o profissional com essa modalidade fará as atividades que ele faria na empresa através de tecnologias como internet, notebook e celular, porém em casa, ou num coworking, ou um hotel e etc. É diferente do colaborador externo, então a CLT deixa isso muito claro, difere os dois. Então um operário, um vendedor externo, um motorista, ok? É possível que de forma eventual esse colaborador compareça à empresa. No teletrabalho também não há o controle de jornada e as horas extras. É claro que há exceções de acordos entre empresa e colaborador. Nesse modelo é exigido o aditivo contratual e um acordo para a aquisição e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura que o colaborador está utilizando em casa. Então tudo isso deve constar por escrito. E as responsabilidades por acidente de trabalho são passíveis de discussão porque não está claro na CLT, ok? Um ponto importante é que o teletrabalho tem foco em metas e resultados, sem acompanhar os momentos em que a atividade está sendo efetivamente realizada. Então, como a gente já falou, não tem um controle de horas trabalhadas e isso é muito bom pela confiança entre o colaborador e a empresa. Então, mostra cada vez mais e que isso está crescendo e que a gente está fomentando isso, inclusive pela CLT. Agora o nosso próximo é o home office, que é igual ao trabalho de casa. É a modalidade em que o trabalho é executado em casa, de forma remota,
e sem a necessidade de comparecimento regular no escritório. Ou seja, o profissional está trabalhando da sua casa, assim como se estivesse na empresa. Ele não possui uma regulamentação específica ainda e muitas vezes é uma política interna da empresa. A empresa já tem políticas específicas determinando como realizar o home office. Ele é exercido somente na casa do colaborador e não precisa fazer uso de tecnologias. Então, nesse caso, ele está citando profissionais que atuam com trabalho manual. Geralmente tem controle de jornada e de horas extras, é claro que temos exceções também. Esse caso não exige aditivo contratual e a aquisição ou manutenção dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura devem ser obrigatoriamente de responsabilidade da empresa. Na modalidade home office, a responsabilidade é do empregador em caso de acidente de trabalho também. A Infomoney fez uma pesquisa no começo de 2021 e a resposta foi 40% das empresas brasileiras irão adotar o home office de forma definitiva. Muito boa essa pesquisa, né? Por último, o trabalho híbrido é a modalidade em que os profissionais trabalham na empresa e podem realizar o home office. Ele é caracterizado pelo fato de que as empresas dão autonomia para os seus profissionais escolherem como, onde e quando realizam as suas atividades da melhor maneira possível. O trabalho híbrido não foi regulamentado ainda, trata-se de uma política interna de cada empresa, assim como o home office. Então, a empresa deve avaliar como essa flexibilização pode ser positiva tanto para o colaborador quanto para a empresa também. Então, muitas empresas estão praticando o híbrido 3 vezes por semana, o profissional fica em casa e 2 vezes por semana ele fica no trabalho presencial no escritório. Eu também já vi casos bem interessantes de profissionais que trabalham revezando um mês. Então, trabalham um mês em casa e um mês no escritório e depois um mês em casa de novo. Eu achei bem interessante essa divisão. Finalizando o trabalho híbrido, eu trouxe alguns pontos de atenção do trabalho à distância e pontos positivos também para a gente conversar. Então, muitas pesquisas apontam como pontos de atenção a comunicação como o primeiro top one, a cultura da empresa, então como manter a cultura, as definições de horários e de cargas de trabalho. Aqui, muitos profissionais relataram que trabalham mais em casa do que na empresa. Então, esse é um ponto de atenção para as nossas pesquisas. O treinamento das equipes, o isolamento social e psicológico, a ergonomia, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a proteção de dados e a distração, que são maiores comparadas às distrações de dentro do escritório. Já os pontos positivos nós temos qualidade de vida, o conforto, o aumento da produtividade e da felicidade, a redução de custos pela empresa, mais tempo com a família, menos estresse e cansaço por não ter o traslado casa-trabalho e trabalho-casa. A possibilidade de atuar de qualquer lugar e ter flexibilidade é muito importante, inclusive pelas diferentes gerações que interagem em um ambiente profissional. Por exemplo, um profissional baby boomer que trabalhou a vida toda em um escritório tradicional, em horário comercial e que sempre se deu bem com isso, pode não se adaptar ao home office. Por outro lado, um jovem iniciando no mercado de trabalho agora pode ser muito mais produtivo trabalhando cada dia em um lugar. Mas eu também já vi o oposto. Então, baby boomers totalmente adaptados ao trabalho remoto, ao home office, e também já vi jovens que preferem a estrutura tradicional de escritório. Então é muito importante a gente realmente abrir essa flexibilização para a escolha de cada um. Em março de 2020, pela pandemia, muitas empresas tiveram que implantar o home office de uma forma abrupta para não interromper suas operações, não ter impacto nos seus clientes, por exemplo.
Eu tive contato com diversas formas de lidar com isso, diversas empresas, né, na verdade. Então eu quero compartilhar com vocês que algumas conseguiram cuidar de toda a infraestrutura, treinamento para as equipes, comunicação e a gestão, né, a gerência adequada. Algumas empresas providenciaram ajuda de custo para suas equipes montarem seus escritórios em casa, com ergonomia também. Tiveram empresas que não puderam ajudar financeiramente, mas estavam presentes no processo de comunicação e nos direcionamentos. Mas muitas empresas que completaram aí 1 ano de trabalho em casa estão estudando a implantação do home office 100% logo após a pandemia. Então eu conversei com algumas e a maioria está prevendo isso. Então eles estão pensando em qualidade de vida, eles estão pensando no home office definitivo, né? Eu quero agora, nesse momento, incentivar você, colaborador que está trabalhando de casa e não sabe se a sua empresa terá a flexibilidade do home office ou não. Então, se a sua vontade é pensar no futuro, é ter qualidade de vida, menos estresse, mais produtividade, converse com seu gestor ou com a área de recursos humanos. Exponha a sua opinião, a sua vontade enquanto um profissional da empresa. O papel das empresas é ouvir os colaboradores e eu tenho muitos casos de sucesso para compartilhar, de pessoas que se posicionaram diante da empresa, mas se posicionaram de uma forma bacana, com dados, fatos, levando informações da equipe e não brigando pelo home office. Não é isso que eu quero incentivar aqui. E essas pessoas foram bem-sucedidas. As empresas implantaram o processo do home ou do teletrabalho também. Então, é um processo de confiança no profissional. Eu vejo o trabalho remoto como um processo de confiança entre empresa e colaborador. Então, é muito importante que a gente fomente isso cada vez mais, tá? Olha só, eu acabei de lembrar que eu recebi uma mensagem de uma seguidora dizendo que o gestor dela fala que a equipe fica assistindo Netflix e que ele não confia, né, na equipe. E ela me questionou, me perguntou como é que ela podia lidar com isso, né? E eu acho que é bem relevante, assim, compartilhar aqui. Eu falei para ela conversar com esse gestor com dados, né? Então, ela pode conversar com ele dizendo como é que ela tem exercido o trabalho dela remoto e também falar de informações que são necessárias para o próprio bem-estar do colaborador. Então, ele precisa fazer pausas, ele tem necessidades básicas, então isso é bom tanto para o colaborador quanto para o gestor também. Então, seria importante ver se o gestor está despreparado para lidar com uma equipe remota, porque muitas vezes é a situação, tá? E para as pessoas que buscam atuar nessa modalidade, que ainda não atuam, eu recomendo também que já cuide disso, já comece a endereçar dentro da sua empresa, para eles já seguirem fomentando e vendo quando é que eles podem atuar aí com a visão do futuro, tá? Ótimo, agora vamos lá para as perguntas. Como eu convenço o gestor da minha empresa a trabalhar remoto? Ok. Vamos lá. Primeiro, gestores gostam de números, tá? Você precisa manifestar a sua vontade e também iria agregar muito você levar informações de práticas de home office no seu segmento, principalmente dos seus concorrentes, dados da CLT, então sobre o teletrabalho que já foi regularizado, mostrar alguns índices de performance, né, de produtividade, de felicidade dos colaboradores também, os benefícios gerais e também seria bacana citar os desafios do trabalho remoto e como que você contornaria esses desafios. Fala também da economia da empresa. Então assim, tem muitas coisas que o seu gestor pode já até saber, mas para você chegar falando desse tema com tanta informação é diferente, né? Então você chegar com tudo isso de informação e você chegar e falar, gestor, olha, eu gostaria de compartilhar com você que eu quero trabalhar remoto. Então é mais interessante, é mais do detalhe, o gestor vai pensar, nossa, olha a busca que ela fez, ela realmente tem interesse, olha esses dados. Então eu acho que tem muito mais qualidade, muito mais valor, tá?
Eu quero deixar um recado aqui para você também, que é o seguinte: se a sua empresa atual não seguir com o home office ou com o teletrabalho, você pode pensar em buscar uma outra oportunidade, se esse é o futuro que você quer, se é isso que você está buscando também, tá? Mas em algum momento eu acredito que todas as empresas vão entrar nisso sim, tá? 2. Quais competências que eu tenho que ter para atuar remotamente? Ótima pergunta. Antes de citar as competências, eu quero compartilhar com vocês que as competências são um músculo do corpo. Então, exercitando, a gente pode desenvolver todas que a gente quiser. Então, a gente pode ter barriga tanquinho na competência, tá? Então, vamos lá. Gerenciamento de tempo, autogestão, metas claras, objetivas, a comunicação é um ponto de extrema importância. Então, tanto a sua comunicação assertiva e objetiva, quanto a forma de comunicação da empresa. Então, as empresas e os gestores terão que mudar o controle e a centralização para autonomia e confiança, tá? Então, isso vai ter que ser visível tanto para a equipe quanto para a gestão. E os 2 últimos são disciplina e inteligência emocional, tá? 3º, estou trabalhando de home office desde março de 2020, porém a empresa não dá ajuda de custo, não teve aditivo contratual. Minhas contas de casa aumentaram, energia, internet, água, etc. Posso reclamar? O que posso fazer? Como é que funciona? Bom, a modalidade que prevê contrato é o teletrabalho. Se você está fazendo home office, não prevê contrato, tá? Quanto à ajuda de custo e o aumento das contas, tanto para o teletrabalho quanto para o home office, é indicado que o custo do valor excedente seja de responsabilidade da empresa sim, e não do colaborador, tá? Sobre o que você pode fazer, eu acho que é importante você entender o contexto da sua empresa. Então, por exemplo, sua empresa não está custeando essa ajuda de custo porque não tem caixa, porque foi muito impactada pela pandemia, tá? Essa é a opção 1. Ou poderiam tranquilamente custear e não fazem. Então, depois de ter essa resposta, se for a primeira opção, eu acho que é válido entender o momento econômico e os desafios da empresa, tanto para manter os colaboradores quanto para não fazer desligamento. Então, eu, enquanto RH, vivenciei muitos casos de empresas que fizeram aí enfrentaram muitos desafios para não seguir com desligamentos, mas eu não quero dizer que não é válido falar com o gestor, falar com o RH disso. Você pode sim questionar. Então, se a empresa pretende fazer um reembolso, como é que elas estão prevendo esse processo do home office internamente, tá? Já no caso da opção 2, eu recomendo que você converse com seu gestor com outro tom, questionando o processo em si, o posicionamento da empresa, por que não houve reembolsos até agora, 1 ano, tá? E também você pode acionar o RH, caso a resposta do seu gestor não seja efetiva para você, tá? Próxima pergunta. Como cobro equipe para estar online, trabalhando de casa, como se estivesse na empresa? Muitos não fazem isso. Ok. Bom, estar online 100% da jornada de trabalho não é recomendado para o colaborador e nem para o gestor. Então é importante que o gestor faça 2 coisas. A primeira, que deixe claro os meios de comunicação. Então, um exemplo, as reuniões vão ser pelo Zoom e o chat vai ser pelo Teams. Então, que se esteja claro para a equipe como é que ela te encontra, como você encontra eles também. E segundo, é a mensuração de entregas e resultados dos colaboradores, e não um período trabalhado. Isso vai ser benéfico tanto para você quanto para o colaborador, pela flexibilidade, pela maior produtividade. Então, vai ser bem relevante você conversar com eles e pensar realmente em qualidade de vida, né, em metodologias, ok? Muitos gestores fazem reuniões todas as manhãs com as equipes, tá? Alguns seguem metodologias como o Scrum e o Kanban, mas algumas pesquisas mostraram que as equipes não gostam muito dessa reunião pela manhã. Elas entendem que seria deixa eu ver se você já acordou para trabalhar.
Mas eu também já vi equipes que gostam bastante desse alinhamento logo cedo. Então faz sentido entender como é que a sua equipe funciona, tá? É a comunicação aqui de novo. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima!